Olá, bom dia, muito bom dia, graça e paz. Hoje, dia 20 de 5 de 2024, segunda-feira, um belo dia para a gente conversar sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero falar baseado num texto bíblico do do Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 12 e 13, que diz assim, ó: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aqui nós temos os últimos discursos de Jesus, as últimas palavras, as últimas instruções de Jesus com relação aos seus discípulos antes da sua partida. E nessa conversa com eles vão ficando tristes, eles vão ficando chateados, porque Jesus é o guia deles. É o guia no sentido de orientação espiritual, no sentido de orientação para a vida. As tomadas de decisões deles estavam muito baseadas nas coisas que Jesus falava, né? Então Jesus dava orientações para a vida dele no cotidiano. E agora Jesus fala que vai ser assunto aos céus. Ou seja, ele fala que vai a Jerusalém, que ele vai morrer em Jerusalém. Ainda que ele falasse assim, eu vou a Jerusalém, vão me matar, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ainda que ele falasse isso tudo, essa parte da ressurreição parece que ficou meio apagada na cabeça deles, porque quando Jesus morre e ressuscita, eles viram Jesus ressuscitado, mas ficaram empolgados, ficaram animados, mas continuaram com medo, né? Porque agora eles não tinham Jesus físico com eles ali. E então eles vão ficando contristados, né? Vão ficando tristes com a ideia da partida de Jesus. Até que no capítulo 14, desses últimos discursos, Jesus fala para eles: não fiquem tristes, acalme o coração de vocês, creiam em Deus, creiam em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Então Jesus vai dando a eles a dica para eles tentar se tranquilizar. E então, aí você tem a partir do capítulo 13 de João, Jesus falando sobre o Espírito Santo. Ele começa a falar muito sobre o Espírito Santo, que é aquele que vai substituir a presença física de Jesus. É aquilo que foi profetizado por Joel, que o Espírito Santo desceria e ficaria em cada pessoa. Na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo era transitório, ou seja, se Deus precisasse libertar, como muitas vezes aconteceu, libertar a nação ou produzir alguma coisa na nação, o Espírito Santo via sobre uma pessoa, por exemplo, vinha sobre Davi, sobre Sansão, Gideão, e essa pessoa realizava a obra que tinha que ser realizada e o Espírito Santo ia embora. Ele era transitório, ele passava, ele não ficava. Mas a partir de Joel capítulo 2, a gente tem a profecia do Joel, que vai dizer que naqueles dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, não só sobre o profeta, não só sobre o sacerdote, mas sobre toda a carne seria derramado o Espírito Santo. E ele seria de forma permanente. E aí em Joel capítulo 2, versículos 28, mais ou menos ali, ele vai dizer assim, ó: os vossos filhos sonharão, os vossos anciãos sonharão, os vossos filhos profetizarão. Então ele começa a falar as coisas que o Espírito Santo ia fazer na vida das pessoas e através da vida das pessoas. E Jesus aqui está falando a mesma coisa. Jesus está dizendo aqui, olha, eu tenho muita coisa para dizer a vocês, mas como eu já disse, vai vir o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que vai vir, ele vai completar o que, o que vocês não suportam ouvir agora, ele vai completar. Jesus está dizendo que o Espírito Santo é o nosso guia. Em outros momentos aqui do texto, você vai observar, do capítulo 3 ao 18, você vai ver Jesus falando: o Espírito Santo é guia, ele conduz a nossa vida. O Espírito Santo revela, ele é uma pessoa. Ele provoca em nós inquietações, ele provoca em nós sonhos, ele provoca em nós observações que você não teria de outra forma a não ser pela uma revelação dele. Quem de nós nunca teve uma experiência dessa, né? Quem de nós, às vezes, não fica intrigado com uma coisa, você está intrigado com uma situação, esse negócio está me incomodando, e daqui a pouco a coisa vai se desembolando, você fala: eu sabia, eu não sei como eu sabia, mas eu sabia. Eu sabia que tinha um negócio ali. Eu não sei como, mas eu sabia. Quem de nós? Ou então, quem de nós não vai dizer assim: nossa, aconteceu isso aqui, eu sonhei com isso. Né? Até a mulher do Pilatos mandou um recado para ele. Quando Pilatos estava lá ouvindo com Jesus, né? E ele querendo saber se era pertinente punir Jesus mesmo ou não, e ele ouvindo os sacerdotes e as pessoas falando,
A mulher dele manda um recado para ele. Chega lá um oficial, alguém lá do palácio, da casa dele, né, num serviçal dele, chega para ele e fala assim: "Ô, senhor Pilatos, a sua mulher mandou falar o seguinte, que é para você não incomodar esse homem não, porque ela passou uma noite terrível, em sonhos, pesadelos, incomodações à noite, por causa desse rapaz aí, desse tal de Jesus." Entende? Até na mulher do Pilatos, o Espírito Santo tocou, falou e mandou um recado para o Pilatos. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque eu não estou querendo trazer nenhuma questão nova, porque todo mundo que está aí já passou por uma experiência dessa. Se você é cristão e vive o cristianismo, você já passou por uma situação dessa, de saber uma coisa antes dessa coisa acontecer e você não sabe como que sabe, né? Deus está te mostrando, Deus está te indicando, de passar por um lugar. Todas as coincidências que você... Não, isso não era coincidência, era plano de Deus e eu não tinha percebido. Quem te conduziu a esse plano? O Espírito Santo. Ele vai soprando no seu coração, vai te conduzindo, vai guiando. Então a gente precisa... Se a gente viver a vida ignorando isso, a gente empobrece muito a nossa vida cristã, né? Entretanto, se a gente viver a vida exacerbando muito isso, a gente mistifica muito a vida cristã. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós não podemos viver uma vida cristã mística, que fica vivendo na base da revelação. Não. Mas também a gente não pode viver como se Deus não falasse, como se Deus não tivesse ações extraordinárias, né? Coisas que fogem do cotidiano, que são preparações de Deus para essa vida, né? Para essa vida que a gente está vivendo. Então, coisas que Deus vai antecipando nos nossos corações para nos proteger muitas vezes, para nos guiar, para nos usar e abençoar a vida de alguém, né? Quantas vezes você foi na igreja e alguém que está pregando lá, a pessoa prega tudo o que você está vivendo dentro da sua casa, é coisas às vezes que você não falou para ninguém, você está em silêncio, está acontecendo na sua vida, você não falou para ninguém, você está ali, e aí a pessoa que pregou, prega tudo. Ou então alguém vai lá na escola dominical, dá uma aula de escola dominical, tudo aquilo que você está vivendo. Aí você fala: rapaz, você vai falar que é coincidência ou que é um tratamento de Deus? Entende? A gente tem que estar aberto para essas coisas, para saber que Deus trata conosco. Nós somos servos de Deus, um Deus que não tem limitação, né? Como eu disse, não seja um crente bitolado, não seja um crente místico, que vai querer até levitar por aí, que vai ficar usando telepatia, tem uns negócios meio malucos assim, né? Não seja isso não. Isso aí foge da ideia do cristianismo. Mas também não seja cético, né? A maior revelação é a Bíblia. A maior revelação é a palavra, isso só não tem dúvida. A palavra de Deus é a maior revelação, por quê? Ela revela quem é Deus, ela revela o plano de salvação, ela revela Jesus, ela fala do Espírito Santo. As coisas mais profundas acerca da revelação para a nossa salvação estão na Bíblia. Mas o cotidiano, Deus vai mostrando dia a dia. Dia a dia ele vai mostrando isso, né? O apóstolo Paulo fala isso, né? O apóstolo Paulo, alguém disse para ele assim, ele falou assim: a única coisa que eu sei com relação à minha próxima viagem é aquilo que o Espírito Santo me mostra, que são perseguições, são lutas, é aquilo que eu chego lá e o Espírito Santo vai me mostrando. E a gente tem aquela clássica experiência do apóstolo Paulo, acho que em Atos capítulo 19, que ele tentou fazer uma viagem missionária para um lado, o Espírito Santo não deixou. Ele sentiu um forte desejo, ele queria fazer, mas ele foi impedido. Aí ele não fala como foi impedido também. E tentou ir para outro lado, também foi impedido. Aí quando ele dormiu, ele teve um sonho com um rapaz que ele nem conhecia, e no sonho foi falado assim com ele. O rapaz falou com ele: passa na Macedônia, ajuda a gente, né? Dá uma olhada lá no livro de Atos. E aí Paulo entende, aí a Bíblia fala assim: e Paulo, entendendo que o Espírito Santo queria que eles fossem para a região da Macedônia, acordou cedo, juntamente com a sua comitiva, com o seu pessoal, e foi. Entende? E foi. E assim é, né? O apóstolo Pedro, por exemplo, quando lá no Atos capítulo 10 estava no terraço orando, era a hora da oração, porque ele era um judeu, né? E o judeu tem os seus horários de oração. Meio-dia, por exemplo, era um horário de oração. Pedro estava com fome, mas aquela era a hora da oração que os judeus fazem. Então ele subiu no terraço da casa dele para orar. Enquanto ele estava orando, ele tem aquela visão do lençol, né? Que a gente já lê lá em Atos 10, visão do lençol e tal. E depois que ele tem essa visão, Pedro, mata e come e tal, aquele negócio todo. Aí o Espírito Santo fala no coração dele: desce agora, porque está chegando um pessoal aí para te chamar, para você ir a um lugar para evangelizar uma pessoa. Vá com eles. Então Pedro não teve dúvida.
ele estava no terraço, ele percebeu Deus falando com ele, como também não sei, mas ele desceu, e o pessoal estava na porta, chamou e falou, é isso, e foi. E foi lá, ele evangelizou o Cornélio e a casa dele se converteram, e foi uma grande bênção. Então, o Senhor, ele se comunica conosco, né? Eu estou citando exemplos aqui do Novo Testamento, porque eu poderia citar do Velho, né? Um clássico exemplo disso, por exemplo, é o José. Né? A vida de José foi toda pautada a partir de revelações. Mas por que eu não estou usando no Antigo Testamento? Porque eu falei que no Antigo Testamento, a gente sabe disso, no Antigo Testamento o Espírito Santo é transitório, mas no Novo Testamento ele é permanente, ele está em nós, é uma pessoa. E o Espírito Santo sabe de coisas que a gente não sabe. Jesus, desse texto que a gente leu aqui, ele fala aqui, ó, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, tudo que ele diz ao nosso coração vem do trono de Deus para nós, né? Para nos guiar, para nos conduzir. Né? Então, não ignore sonhos que você tem tantas vezes, recorrentes, né? Cismas recorrentes, coisas incomodações, né? De repente na sua cabeça está latejando uma pessoa, poxa, eu estou pensando tanto no fulano, poxa, estou pensando tanto, olhe por ele, de repente o Espírito Santo está te chamando para você interceder para essa pessoa. Quantas vezes já aconteceu isso? Né? Quantas vezes já aconteceu isso de você estar orando por uma pessoa e aí você encontra com essa pessoa 3 dias depois, e aí fulano, como é que você está? Rapaz, 3 dias atrás estava passando por uma luta e era exatamente o dia que você estava orando por ele. Então, assim, percebe como é que o Espírito Santo conduz as coisas? Deus é ilimitado, né? E como eu disse, o objetivo dessa nossa conversa aqui não é produzir uma doutrina, não é produzir um pensamento exacerbado de espiritualismo, espiritualidades exacerbadas. Não é. É só para a gente ter um pouco mais de equilíbrio, não sermos céticos, mas também não sermos exaltados demais nesse sentido, né? E não ignorar aquilo que o Espírito Santo está fazendo, está falando, está querendo indicar, está querendo mostrar. Porque a gente perde muito quando a gente ignora essas coisas, né? A gente perde bastante. E a gente não precisa fazer força, não. Não precisa fazer força, não. O Espírito Santo está falando o tempo todo. É só a gente aguçar a nossa percepção, orar um pouco mais, ler mais a Bíblia, pedir a Deus um pouco mais de sensibilidade espiritual, e a gente começa a perceber, né? A gente começa a perceber o que o Espírito Santo está gritando às vezes no nosso coração, né? Então que Deus nos abençoe. Eu espero que essa conversa nossa aqui tenha esclarecido e não provocado confusão na sua mente, né? Eu espero que tenha sido edificante para a vida de cada um de nós. José Antônio, meu sogro, um grande abraço para o senhor. Daqui a pouco eu estou chegando Leopoldina aí para buscar as meninas. Flávia também, um grande abraço. Adriana, um abração. Karine, Farley, Renata Carvalho, Eli, todo mundo aí. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Senhor, acrescente a tua palavra aos nossos corações e nos ajude a ouvir os direcionamentos do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.